Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. O Exército anunciou a substituição do general que comandou as tropas no dia da invasão das sedes dos três poderes em Brasília. Outros cerca de 70 generais estão sendo remanejados de função. Por meio de um comunicado divulgado à tropa, o comando do Exército anunciou a substituição do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, do Comando Militar do Planalto. No lugar dele, assume o general Ricardo Piai Carmona, que atualmente é diretor de Educação Superior Militar. O general Dutra foi responsável pela atuação do Exército no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas por radicais. Um inquérito policial, acompanhado pelo Ministério Público Militar, apura a suposta falta de atitude do general na desocupação do acampamento montado em frente ao quartel-general em Brasília. A troca de cadeiras do Exército não para por aí. Outros 74 generais estão sendo remanejados de função. Entre os cargos que vão receber novos ocupantes está a chefia do Estado-Maior, o número 2 das Forças Armadas. E o governo federal articula uma medida provisória para tentar destravar o piso da enfermagem. A aplicação do piso está suspensa desde setembro por determinação do Supremo Tribunal Federal. O governo federal instituiu um grupo de trabalho interministerial para tentar avançar na redação final da MP. O grupo é formado por Casa Civil, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Advocacia Geral da União. A pasta da Saúde deve ficar responsável por definir os critérios de rateio para os repasses aos estados e municípios. A expectativa é que a medida provisória defina como vai ser a operação e a distribuição do dinheiro destinado ao pagamento complementar do mínimo nacional aos trabalhadores da área da saúde. A previsão de participantes é que haja uma definição sobre o texto até março. O presidente Lula garantiu que o governo federal vai resolver o problema dos enfermeiros, selando o piso salarial da categoria. O parlamento fixou o piso em R$ 4.750 para os enfermeiros nos setores público e privado. O valor ainda serve de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem, que vão ganhar 70% do valor, auxiliares de enfermagem e parteiras, com 50%. O STF suspendeu a aplicação do piso em setembro do ano passado, até que sejam analisados dados detalhados do impacto financeiro para os atendimentos nos serviços de saúde e os riscos de demissões diante da sua implementação. E olha só, a falência da Livraria Cultura foi suspensa na Justiça de São Paulo. A empresa recorreu da decisão que citou o descumprimento do plano de recuperação judicial. Uma semana depois de ser decretada a falência, a Livraria Cultura, uma das mais tradicionais do país, conseguiu uma liminar para ter o processo suspenso na Justiça de São Paulo. A empresa havia recorrido da decisão do juiz Ralfo Aldo de Barros Monteiro Filho, tomada há mais de 4 anos após a segunda vara de falências e recuperações judiciais do Foro Central Cível aceitar o pedido de recuperação judicial da companhia. Monteiro Filho citou o descumprimento do plano de recuperação judicial e alegou que a empresa não estaria dando sinais de recuperação da crise. Agora, o desembargador Franco de Godoy, da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, acolheu o pedido da Livraria Cultura de suspensão do processo para que o recurso da empresa seja analisado. No pedido, os advogados afirmaram que os eventuais atrasos foram causados por uma reestruturação interna e pontuam também uma viabilidade econômica maior, já que as vendas cresceram 63% em janeiro deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado, da sua loja em São Paulo.
Na época de entrada em recuperação judicial, a livraria já alegava estar em crise econômico-financeira e havia informado dívidas de quase 285 milhões e meio de reais, sendo a maior parte com fornecedores e bancos. A Livraria Cultura disse que tenta reverter a decretação de falência em segunda instância. E nos destaques internacionais, a passagem do ciclone Gabrielle pela Nova Zelândia deixou um rastro de destruição e mortes pelo caminho. Autoridades atualizaram e confirmaram 8 mortes em meio à crise do abastecimento de energia e água potável. A tempestade desapareceu no Pacífico Sul, mas deixou para trás um rastro de destruição e sofrimento na Ilha Norte, uma das duas principais do país. O primeiro-ministro Chris Hipkins, que assumiu o cargo há menos de um mês, visitou a região de Hawke's Bay, uma das mais afetadas. Vi muitas áreas produtoras de alimentos cobertas por uma pilha de lama. E suspeito que isso significa que muitas dessas culturas vão ficar inutilizáveis. A verdadeira extensão é difícil de avaliar neste momento. Segundo autoridades, mais de 60 mil casas em todo o país permaneciam sem energia nesta sexta-feira. Quase 10 mil pessoas foram obrigadas a abandonar seus lares e várias cidades seguem sem água potável. De acordo com as administrações locais, dezenas e até centenas de comunidades permanecem isoladas. E agora vamos falar sobre o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. O número de vítimas fatais da tragédia já passa de 41 mil. A ONU lançou um apelo para arrecadar $1 bilhão em ajuda para as vítimas da tragédia. Esse valor equivale a mais de 5 bilhões de reais. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou em um comunicado que o financiamento, que cobre um período de 3 meses, vai ajudar 5,2 milhões de pessoas e permitir que as organizações de ajuda aumentem rapidamente o apoio aos esforços liderados pelo governo da Turquia pelo terremoto mais devastador do país em um século. As necessidades são enormes, as pessoas estão sofrendo e não há tempo a perder, ressaltou Guterres. O tremor deixou mais de 35 mil mortos no sudeste da Turquia e milhares de pessoas perderam a vida na Síria. De acordo com o governo turco, mais de 9 milhões de pessoas foram diretamente afetadas pelo terremoto no país. E a FIFA também anunciou uma doação de $1 milhão, mais de 5 milhões de reais às vítimas do terremoto na Turquia e Síria. Os recursos serão destinados à assistência humanitária nos países por meio da FIFA Foundation, entidade independente fundada para promover mudanças sociais por meio do esporte. E olha só, o lançamento do foguete japonês H-3 de última geração falhou, segundo a imprensa local, por problemas técnicos que impediram a decolagem. De acordo com a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, aparentemente houve uma falha na ignição dos 2 propulsores sólidos do foguete, depois de completar com sucesso a ignição dos principais motores líquidos. A operação no Centro Espacial de Tanegashima foi o primeiro lançamento de foguete fracassado no Japão desde 2003. Imagens mostraram a aeronave em sua plataforma de lançamento e até emitindo fumaça branca de um dos principais motores, sugerindo uma primeira ignição bem-sucedida. O lançamento, que havia sido adiado várias vezes, vai ser investigado e remarcado. E antes de encerrar, olha só, de volta ao Brasil, cerca de 5 milhões e meio de veículos devem deixar São Paulo para o feriado prolongado. O governo estadual preparou um esquema especial de trânsito nas principais rodovias. Segundo o cálculo da Arte-SP, a agência do governo que regulamenta o funcionamento das estradas concedidas à iniciativa privada, mais de 5 milhões e 400 mil veículos devem deixar a capital paulista rumo ao interior e ao litoral neste feriadão. Essas rodovias privatizadas devem receber cerca de 4 milhões de veículos, enquanto as estradas públicas, administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, devem receber 1 milhão e 300 mil veículos. A previsão é de aumento no fluxo,
principalmente no sentido do litoral até domingo. Já na segunda, começa a operação inversa, já que deve haver aumento gradual do movimento durante todo o dia no retorno à capital. Na terça-feira, a previsão é de fluxo intenso o dia todo, até o meio da tarde da quarta-feira. Em razão do aumento do fluxo, o governo de São Paulo preparou um esquema especial de trânsito nas principais rodovias e na operação de balsas. No período, as obras que causam interferências no tráfego devem ficar suspensas e vai haver restrições para a circulação de veículos com cargas excepcionais. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.